a qual diz: os lavradores são os profetas e os sacerdotes. Todos nós sabemos que Deus, Ele criou o homem, do homem veio a mulher, e foi daí que começou a surgir as pessoas. Foi daí que Deus, dando a criação, aumentando, só que por conta do homem que Deus criou, que todos nós conhecemos por nome de Adão, e a mulher por nome Eva, quer dizer vida, ou mãe dos seres vivos, ela e ele somente em um jardim chamado Éden. A Bíblia nos relata que na virada da tarde, o Senhor Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, ele descia para conversar com o homem. Mas um dia apareceu a serpente, a cobra, e começou a conversar com Eva. Aproveitou o momento que ela estava só e começou a conversar e fazendo perguntas, e Eva dizendo para ela: olha, de tudo aqui podemos. O diabo quer aprontar, o diabo quer destruir, o diabo planeja mal na vida do ser humano, mas ele não quer que você reconheça que é ele que está por trás daquilo. Então, ele sabendo disso, e nós sabemos, como escrito está no livro de Isaías, que por ele ainda não ser diabo, porque passou a ser diabo por ter jogado a verdade por terra, ele que ainda lá no céu, que era anjo de luz, chama Lúcifer, o anjo mais belo, ele faz uma reunião juntamente com os anjos em uma terra secundária. E ele fala para eles: olha, eu tenho observado que Deus lá no céu, ele quer só ser adorado. Então, observando, eu sou quem faço todo o planejamento, eu sou quem leva vocês a adorar a Deus. Então, tem uma coisa: a partir de hoje eu tomarei uma decisão, e a minha decisão é fazer um palácio mais alto do que o de Deus. E ele vira para os anjos que ali está e diz: quem está comigo? E ali a Bíblia diz que a terça parte disse: eu estarei contigo. E isso, ele é lançado de lado alto a baixo, porque Deus não aceita. A primeira rebelião que aconteceu, Deus exterminou. E a Bíblia diz que ele foi lançado juntamente com seus anjos de lá do céu abaixo. E por isso que nós ouvimos e lemos na Bíblia Sagrada, no livro de Gênesis, dizendo que o anjo do Senhor apairava sobre a face da terra. Quem aqui não já estudou na área da ciência, onde diz que aconteceu um Big Bang há bilhões e bilhões de anos, aonde diz que tudo aquilo que aconteceu é de uma forma totalmente diferente da Bíblia, pois a ciência, ela não pode ser ciência se é revelação. A ciência só pode ser ciência se ela for vista ou experimentada. Ciência não pode, por acaso, planejar alguma coisa, não. Então, entendemos que se o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, é porque os demônios, quando caíram de lá, quando os anjos dessa parte caiu do céu, juntamente com Lúcifer, a terra se desprendeu. E por a terra se desprender, todos nós sabemos que embaixo é água, eles ficaram prisionados na água. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então o homem que Deus criou agora começa a pecar, começa a errar. Deus agora começa a ficar sem falar com os homens. Deus não quer mais conversar com qualquer um. Agora Deus seleciona homens para conversar.
E Deus levanta profeta, e Deus levanta sacerdote. A função do profeta, só ele podia ouvir ao Senhor e passar para o povo aquilo que ele ouvia. Aleluia. Profeta mentiroso não tinha parte com Deus. Então Deus ali tinha os profetas e tinha também os seus sacerdotes. Os sacerdotes eram pessoas sofredoras, porque eles olhavam para o seu sofrimento, para o problema daquele povo, e ele consultava a Deus, ele levava para Deus aquela situação do povo, e Deus não falava com o sacerdote o que ele queria que aquele povo fazia. Aqui, como nós lemos e entendemos, aleluia, falando concernente a essa vinha, que essa vinha é nada mais, nada menos do que o povo de Israel, o povo escolhido por Deus, o povo que Deus olhou, escolheu e disse: esse povo é meu. E agora aquele povo que era, aleluia, Israel, Deus agora manda, e aí o Senhor fala com os sacerdotes, o sacerdote fala com Deus, e Deus ouve ele. Aí Deus agora usa o profeta para falar com o povo. Mas Deus não falava com qualquer um. Você não tinha, se fosse hoje, não tinha liberdade para falar com Deus. Não tinha liberdade para clamar e o Senhor ouvia a sua oração e responder. Porque ouvir é uma coisa, responder é outra. Ouvir, todos ouvem, agora responder aquilo que ouviu é o que esperamos, e isso é melhor. Então assim sucedeu, e veio alguns profetas, não dá para entrar detalhadamente, mas só um tira-gostinho para a gente entender o mistério de Deus. Então vem surgindo ali, e Deus ali sempre falando somente com alguns homens e não com todos. E ele, o próprio Deus, sendo dono da vinha. E a vinha era Israel. O próprio Deus sendo dono de Israel. Então o próprio Deus agora, ele levanta-se um homem, um patriarca com o nome Abrão, e manda Abrão sair do meio da parentela, do meio daquele povo. O pai dele, que era tudo rebelde, não adorava a Deus de verdade, adorava deuses estranhos. Aí ele diz: sai dessa terra, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Glória a Deus. Quem tem intimidade com Deus, ele não anda de qualquer jeito, ele não vai para qualquer lugar, ele se compõe de qualquer jeito, ele está sempre